Venho acentuando em programas do nosso canal aqui que há uma nuvem tóxica com gotas pesadas, mal cheirosas e violentas de golpe em nosso país. Lamentavelmente, existe esta onda. E dei vários exemplos. Hoje, caminho através de outro exemplo. É sobre um artigo que o representante da Globo, dos patrões dele, família Marinho, e dos interesses do mercado, que é o jornalista Ricardo Noblat. Mas num artigo escrito num site de propriedade de um ex-senador de Brasília, que foi caçado e preso por corrupção, e neste site o senhor Noblat, Ricardo Noblat, escreveu um artigo que não é possível classificar como crítica, como crítico ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome certo deste artigo, do conteúdo analítico desse artigo, é desrespeito, vocalização da vontade dos golpistas em nosso país e internacionalmente. O senhor Ricardo Noblat tenta criticar, mas na verdade faz desaforos e desrespeitos, o presidente Lula pelo acolhimento do seu colega presidente Nicolás Maduro da Venezuela. E na argumentação, que também não dá para chamar de argumentação, porque golpista não argumenta, golpista vomita, golpista dá patadas, golpista ofende, como é o caso, o seu Ricardo Noblat diz que acolher Nicolás Maduro em nosso país e ainda de modo a sinalizar a recepção a uma alta personalidade de Estado, a um chefe de Estado, como de fato é, independente da má vontade e mente apodrecida do seu Ricardo Noblat, Lula acolheu o seu colega da Venezuela com todo o prestígio que se deve acolher o presidente de qualquer país. Então o seu Ricardo Noblat chama o presidente Nicolás Maduro de comandar um regime autoritário, atrasado, e chama Lula de desatualizado. E conclui chamando o presidente do Brasil, eleito pelo povo brasileiro, respeitado em todo o planeta Terra, de gaga. Dá a entender que o presidente Lula caduca, que o presidente Lula não coordena a sua razão e as ideias ao receber
no Palácio do Planalto, o presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Bom, aí é possível a gente tirar algumas conclusões. O senhor Ricardo Noblat representa o pensamento da Globo, que apoiou todos os golpes em nosso país. Embora ele tenha escrito esse artigozinho dele, em formato de lixo, num site de um presidiário por corrupção, por roubo em nosso país, ele representa o pensamento da Globo, que é dominante do mercado, que não gosta de nada que seja legitimamente democrático. Então, para ele, desenvolvido, progressista, seria se Nicolás Maduro entregasse o governo para a direita, para Juan Guaidó, por exemplo, este sim, envolvido com o tráfico internacional de drogas. Aí seria progressista para o seu Noblat e para o pensamento da Globo. Aí seria atualizado. Atualizado para o seu Noblat e a Globo e este outro site deste ex-senador preso por corrupção e dono também de time de futebol em Brasília. Atualizado seria se Nicolás Maduro e o povo se abaixassem para entregar a maior reserva de petróleo do mundo, que se encontra justamente na Venezuela, à exploração dos Estados Unidos, como sempre foi antes da Revolução Bolivariana. Isto seria atualizado para o seu Noblat e para a Globo e para esse dono desse site. Atualizado para o seu Noblat, para o pensamento da Globo e do mercado, seria permitir que o judiciário da Venezuela fosse manipulado pela mídia de lá, que é tão golpista quanto a Globo. Moderno e atualizado para o pensamento expresso pelo seu Ricardo Noblat, seria permitir que as Forças Armadas da Venezuela fossem como outras da América do Sul e do continente latino-americano, um bando de corruptos, de golpistas, de antipatrióticos, que dessem golpes no país. Isto seria atualizado para o seu Noblat. E chamar o presidente do nosso país de Gagá, parece-me que é um crime de discriminação aos mais velhos. O presidente Lula nunca negou a idade dele como pessoa física. Mas julgar que uma pessoa que tem a idade do presidente Lula seja Gagá, caduca, me parece que é incorrer num crime de discriminação que precisa ser investigado. E eu apelo aqui para que seja investigado. E caso haja crime, o seu Ricardo Noblat, todo mundo que ele representa, seja penalizado. Além do desrespeito ao presidente do nosso país, eleito pelo povo brasileiro, não precisa concordar, mas seja honesto, seja razoável, seja decente, discuta no campo das ideias e não tente destruir a capacidade mental de um presidente que é mais novo do que o presidente dos Estados Unidos, diante de quem Noblat se curva. Este senhor, em nome do pensamento que ele representa,
que o pior possível para o nosso país, este senhor, ao chamar o presidente Lula de gagá, ofende todo o governo, todos os ministros e ministras do governo. E demonstra uma coisa gravíssima, que na verdade para ele, atualizado e não gagá, é Jair Bolsonaro. O senhor Ricardo Noblat mostra retilineamente que era preferível Jair Bolsonaro, também chamado de genocida, com esse elenco de crimes que vem sendo listados, cometidos contra o país e internacionalmente, era preferível do que o presidente Lula. Para ele seria preferível um sujeito que passou mais tempo motocando, dirigindo moto, fazendo motocicletas, do que trabalhando pelo país. Para ele seria preferível alguém que esteja à disposição do mercado para privatizar os bens do Estado brasileiro e os bens do povo brasileiro. Isto não seria gagá para o seu Ricardo Noblat. Então, ao fazer esse artiguetezinho, com essas barbaridades, ele demonstra que o golpe está no ar. E ele não esconde nenhum bocadinho, mas escancara os desejos do golpe. Porque o golpe é sempre antecipado pela demolição da imagem das pessoas atacadas, no caso o presidente Lula. Antes, quando era a presidenta Dilma, quanta coisa falaram mal dela e quantos cartazes absolutamente ofensivos, sexistas, distribuíram pelas caminhonetas e carros do agronegócio em todo o país para depois dar o golpe. Seu Ricardo Noblat estampa aquilo que já se prepara em nosso país. Golpe contra o presidente Lula, que quer a Petrobras preservada para o povo brasileiro, como é da sua história e é da raiz do seu nascimento. O presidente Lula, que quer de volta a Eletrobras para o controle do Estado brasileiro a serviço do povo brasileiro e não de picaretas como os donos das lojas americanas. O presidente Lula, que quer eliminar a fome de nosso país, contra o reacionarismo baixo, covarde e insípido de gente como o seu Ricardo Noblat. Evidentemente que o seu Ricardo Noblat, em relação ao presidente Lula, em relação ao presidente da Venezuela, que vem sendo ofendido, colocando o Brasil na linha de agressões internacionais contra um país vizinho, um país amigo, seu Ricardo Noblat preferiria muito mais os discursos daqueles que ofenderam os indígenas, daqueles que ofenderam o povo brasileiro, daqueles que fizeram um festival de guerra nas tribunas da Câmara, dos deputados e deputadas federais, no dia fatídico, na noite fatídica, em que aprovaram um marco temporal que a gente espera ser corrigido e derrubado. Evidentemente que o seu Ricardo Noblat prefere aquilo. Aquilo é atualizado para ele. Aquilo é progresso para ele. A destruição da Amazônia é coisa boa para o pensamento que ele defende. O roubo dos minérios da Amazônia é interessante atualização para ele. A derrubada e o tráfico ilegal de madeira na África, na Amazônia, que é interessante para o seu Noblat.
mas um governo que não quer mais a fome. Um governo que quer o retorno do desenvolvimento pleno, com empregos para todos, com economia distribuída para o povo brasileiro. Não interessa, é coisa de gagá para o seu Noblar. Seu Noblar que prefere Jair Bolsonaro. Seu Noblar que talvez amigo pessoal do vampirão, golpista e traidor Michel Temer, que o recebeu em seu apartamento, em festas, em gozo do golpe. Então é preciso esclarecer que o golpe está no ar. E que nós não podemos aceitar isso de braços cruzados. Não podemos, não devemos aceitar que alguém use um espaço público concedido pela Constituição Federal para tratar o presidente da República como este senhor trata o presidente Lula. Basta. Isto é inaceitável. Abraços proféticos e revolucionários. E até amanhã, sexta-feira, às 10 horas, com o programa Fé e Luta.